Tem uma entidade malévola na casa. Você está prestes a ver pessoas reais. Eu fiquei totalmente apavorado. Revivendo encontros paranormais horripilantes pela primeira vez. Daí apareceu um vulto escuro logo atrás de mim. Sem dúvida nenhuma era o vulto de uma pessoa. Quando espíritos de soldados voltam para assombrar. Ele foi um herói do nosso país. Eu escondi isso por 30 anos. Prepare-se para sentir medo. Sobrevivente paranormal. Almas de soldados. Claquete, História 18, Ben. Tomada 2. Eu sou fuzileiro naval aposentado. Eu fui soldado por 24 anos. A cada 3 ou 4 anos, a força te transfere. Toda a sua casa vai com você. Eu podia ser transferido para Connecticut. Então, decidi ir para lá porque minha esposa veio de lá. As mudanças constantes não eram a parte mais difícil do trabalho. Entre suas responsabilidades, ele tinha o triste dever de informar aos parentes quando um soldado morria em combate. Daí vinha o procedimento de levar o corpo para casa. Eu ia para a funerária e abria o caixão para ver se ele estava de uniforme, se estava pronto e apresentável. E daí eu passava o dia com a família. Estávamos procurando um lugar em Connecticut para nos mudarmos. A gente viu por todo o estado, sabe, nas melhores áreas. E de repente eu recebi um e-mail sobre uma casa em Meriden. E aí a gente foi dar uma olhada. A gente parou na frente e viu um celeiro no fundo. Ben e sua esposa Janice sentiram uma forte atração pelo celeiro. Tinha várias caixas empilhadas num canto do celeiro. E todas tinham o nome da Janice, o nome da minha esposa. Tipo, o primeiro bom sinal foi o nome dela estar por todo o celeiro. Então a gente entrou na casa para conhecer os proprietários. Era um senhor com a esposa. E ele era fuzileiro. Com todos esses sinais, a gente pensou, essa é a nossa casa. A gente comprou a casa em dezembro e se mudou só em janeiro. Mas eu não sabia o que fazer com o celeiro. De repente, veio uma ideia na minha cabeça. Eu comecei a pendurar as bandeiras que eu tinha usado em Fallujah. Eu comecei a pendurar umas coisas na parede, lembranças de quando eu era fuzileiro. Eu tinha fotos de todo mundo que foi morto em campanha, de todos que eu tinha notificado a família, dos que voltaram e se suicidaram. Eu coloquei todas as fotos na parede. Todas as visitas veem as fotos e se lembram de como eles eram. O celeiro transformou-se em um memorial para os soldados que Ben conheceu em seu tempo como fuzileiro. Conforme ajeitava a casa nova, ele continuava se sentindo atraído pelo celeiro. Tinha vezes em que eu ia lá e me sentia estranho. O vento ficava forte, eu começava a ouvir cachorros latindo no piso de cima. Mas quando eu subia, não tinha nenhum cachorro, não tinha ninguém, não tinha nada. Eu descia de volta e o vento e os latidos paravam.
Uma noite eu estava em casa, eram umas 9h30, e de repente eu senti o corpo todo arrepiado. Eu senti que precisava ir ao celeiro. Eu não sei explicar porquê, foi só uma sensação. Eu tinha que ir. Ben tinha certeza que ouviu pegadas no piso superior. Eu ouvia claramente as pegadas de um lado para o outro, correndo, aleatórias. Mas daí o barulho parou. Quando eu olhei para a parede, uma foto de um dos caras não estava na parede. E quando eu a vi no chão, não tinha como ela ter caído tão longe da parede. Era óbvio que alguém tinha tirado. O mais estranho era que o prego também tinha sido retirado. Eu achei estranho. Eu não conseguia entender, então eu sentei e pensei, aconteceu alguma coisa com alguém. Ou esse lugar pertence a alguém. Que não seja um fuzileiro. Eu fiquei preocupado porque meu filho mais velho estava no Afeganistão, no exército. Ben ficou preocupado, mas se esforçou para afastar os pensamentos negativos. No dia seguinte eu fui num show beneficente e alguém veio e falou: "Ei, Ben, tem uma mãe aqui. Ela está chorando, pode falar com ela?" E eu falei: "Sim, claro." Daí ela me falou que o filho dela estava no exército e tinha perdido as 2 pernas no Afeganistão. E quando voltou, morreu num acidente de carro. Eu estava tentando confortar ela e comentei sobre o celeiro e ela falou: "Eu tenho uma foto dele. Pode colocar lá?" Isso tinha sido um dia depois dos barulhos no celeiro. Eu trouxe a foto e pendurei. Foi quase como uma coincidência, talvez, eu não sei dizer. Mas o celeiro me avisou para liberar espaço. Minha mente dizia: "Tá, será que eu estou imaginando coisas? Será que isso é coisa da minha cabeça?" Porque depois de tanto estar na guerra, eu pensei: será que eu tenho que ir para um analista? Eu faço esse encontro, vamos dizer, uma vez por ano. E o Kurt resolveu ir. Ele era veterano do Vietnã. Eu conheci o Ben quando a gente fazia parte de uma organização de veteranos que tentava arrecadar dinheiro para nossas atividades. E ele soube do que eu faço. Eu tenho uma vocação, investigação paranormal. Depois de uns minutos ele falou: "Se eu puder, claro, eu gostaria de checar o celeiro." Eu não gostei da ideia na hora. Foi muitos meses antes de eu me sentir confortável com a ideia de uma visita, com as câmeras, e eu não queria ouvir que não tinha nada lá e decepcionar as famílias que acreditavam. Eu ainda estava neutro, mas estava começando a ficar confuso com o que estava acontecendo no celeiro e que outras pessoas também estivessem notando. Ben esperava que Kurt encontrasse respostas para os acontecimentos inexplicáveis no celeiro. No dia da investigação, nós chegamos umas 7 da noite. Instalamos as câmeras e os equipamentos de gravação, os sensores infravermelhos.
Tô pegando alguma coisa aqui e é bem forte. Eu investigo o paranormal há 35 anos. Essa era a experiência mais intensa que eu já tinha tido pessoalmente até então. Ele queria muito me mostrar que estava ali. E mostrou. Deve ser por aqui mesmo. Deus! Caramba! Eu pensei, sabe, minha nossa, não sabia o que dizer. Nós conseguimos confirmar várias coisas que o Ben tinha dito. Dava para ver um vulto escuro à esquerda deles. Sem dúvida nenhuma era o vulto de uma pessoa. Ele percebeu que não estava louco, que tinha algo acontecendo ali e que outra pessoa conseguiu provar. Você viu? E assim que o vulto passou na frente do Ben, a gente ouviu o nome Dave claramente. É inacreditável. O próximo passo foi trazer Karen Hollis. Karen Hollis é uma médium com o dom de se comunicar com espíritos. Antes de chegar na casa do Ben, eu estava virando a esquina. E assim que eu virei a esquina, eu ouvi uma voz vindo do banco de trás. Eu sou o Dave. Dave? Então eu soube que tinha um espírito perdido lá comigo. A Karen, como clarividente, tem o poder de se comunicar com familiares e amigos já falecidos. Ela pôde dizer coisas do Ben que seria impossível ela saber logo de cara. A reação do Ben quando eu mencionei o nome Dave foi de surpresa imediata. Ele olhou para mim muito confuso, tipo, pensando: onde você ouviu falar esse nome? Assim que Karen deu início à investigação, ela já sabia que não estava sozinha. Eu fui o primeiro. O David foi a primeira baixa que eu tive que informar à mãe. Karen explicou a Ben que o memorial no celeiro tinha atraído o espírito de Dave e de outros soldados mortos. Eu acredito que o memorial age como um convite que abre um portal para os espíritos voltarem para este mundo. Os espíritos utilizam esse memorial, esse convite, para talvez transmitir uma última mensagem. Eu comecei a escutar vozes. Todos aqueles homens no celeiro começaram a contar a história deles, um após o outro. E daí eu vi e senti uns flashes da batalha, da morte de cada um deles. O Dave ficou ao lado de cada um dos soldados conforme eles se apresentavam, deixando os outros contarem a história deles primeiro. O Dave só contou a história dele depois de todos os outros. Ele falou sobre como ele foi atingido, de como a bala atingiu a cabeça dele e como ele morreu. Ele me deu informações bem específicas para dar para o Ben, sabendo que me passando as informações corretas, o Ben saberia que realmente era ele. E disse para contar para o Ben que ele apreciava o fato do Ben ter tido o cuidado de avisar para o pessoal da funerária que era para cobrirem o lado esquerdo da cabeça dele, porque um pedaço do crânio tinha sido destruído. Ele não queria que a mãe dele, nem o pai dele, ficassem chocados com a ferida. Eu sabia disso porque quando preparei o corpo para a apresentação, eu pus uma toalha na cabeça para esconder os curativos que eles usaram para tampar.
Então quem olhava não percebia que ele tinha um furo no crânio. Ele foi o primeiro de todos os soldados mortos que eu tive que notificar a família logo que eu mudei. Ele estava quase chorando. Ele sabia que era o Dave e que não tinha como ser outra pessoa. Sabendo que os espíritos enviavam mensagens positivas, Ben percebeu que eles não ofereciam perigo. Ele sentiu que os espíritos apoiavam sua homenagem. Aqueles jovens queriam que ele soubesse que eles eram gratos. Na verdade, um dos soldados até comentou que tinha um guarda de honra sempre no celeiro. E por isso eles ouviam as pegadas. Às vezes as pegadas duravam a noite inteira. Esse é o celeiro mais protegido em toda Connecticut. Eu acredito que o tipo de pessoa que nós somos quando vivos se reflete no mundo espiritual. O senso de dever, o senso de proteção que você tinha aqui na Terra, você carrega com a mesma intensidade para o mundo espiritual. Fuzileiros não se aposentam, a gente cuida um do outro. Eu sentia que apesar deles terem perdido a vida, todos naquelas fotos, eu ainda tomava conta deles, ajudando eles a se aproximarem da família, verem os pais e mesmo na forma espiritual, a terem um lugar melhor no celeiro. Perder a vida como um soldado pode deixar várias pendências. Sem preparação para deixar o mundo material, espíritos de soldados costumavam atravessar continentes para passar uma mensagem. Claquete, entrevista de Christian, tomada 1. Eu entrei no exército em 2006 e fui enviado para o Afeganistão com a Força Tarefa 110 em maio de 2010. Eu fiquei empolgado, mas com medo. Primeiro de tudo, eu entrei no exército para ir para fora do país. E faz parte da minha família, tipo, em todas as gerações nós sempre tivemos soldados. E no dia 24 de maio, a gente estava numa missão normal de abastecimento. Eu era responsável pela retaguarda do veículo. Então, a gente chama de posição de Gab. O cara que fica na parte de trás do veículo, cuidando da retaguarda. Bom, e meu veículo acabou sendo atingido por um explosivo. A explosão teria um efeito duradouro em Christian. Eu fui lançado a uns 40 metros, eu acho, do meu veículo. Depois disso, eu só me lembro de gritar para o meu condutor e dele não responder. O condutor estava gravemente ferido. Eu lembro de socorrer ele e, então, de ter desmaiado depois disso devido ao choque. Mas, infelizmente, ele morreu logo após. Bom, e por causa dos meus ferimentos, eu voltei mais cedo e a minha filha nasceu em 11 de novembro. Então eu pude estar presente quando ela nasceu. Eu me lembro da primeira vez em que eu segurei ela. Eu só sei que foi o dia mais feliz de toda a minha vida. Depois do trauma em combate, Christian estava feliz de voltar à sua família. Mas essa calma não duraria muito tempo. Eu ouvia baterem. Sabe quando você ignora? Você acha que é coisa de um sonho? Mas só aumentava, sempre. Eu pensei que tivesse alguém na casa. E, bom, eu tinha um kit militar. Daí,
eu me desesperei e eu peguei minha arma. Eu andei pela casa toda, mas não tinha ninguém. Sei lá, eu meio que tentei abstrair e esquecer. Mas os acontecimentos não seriam fáceis de ignorar. Um dia eu estava falando com o meu vizinho. Eu acho que a gente estava fumando um cigarro. E eu perguntei a que horas ele colocava as filhas para dormir e ele disse que elas iam dormir às 6:30, 7. E eu falei, hã? E ele disse o quê? Então eu falei que eu ouvia uns barulhos vindo da casa dele e ele disse que também ouvia, mas ele achava que era a gente fazendo bagunça. Ele ouvia o mesmo barulho. Foi daí que eu comecei a pensar que tinha alguma coisa errada. Uma amiga de Christian também tinha tido experiências estranhas em casa. Ela disse que tinha visto 3 coisas atrás dela. E que elas foram embora. Quando ela virou, não tinha nada. Eu pensei que ela estava imaginando coisas. Eu acho que tem uma coisa na casa e eu não sei o que é. Então ela foi até o vizinho e bateu na porta deles. E eles vieram e revistaram a minha casa, mas não tinha nada. Eu acho que ela estava com medo de entrar em casa. Eu só sei que quando eu passava pela escada do porão, parecia que tinha alguém no topo da escada. E quando eu olhava, não tinha ninguém. Mas eu ouvia pegadas de verdade passando pelo corredor. E eu achava que tinha alguém na casa. Eu nem sei como explicar. Tem uma vibração. Eu sentia que tinha alguém em casa. E isso me incomodava. É uma sensação de impotência. Quando você está lidando com o que eu chamo de uma brisa ou uma vibração espiritual, é diferente. Você sente uma sensação que não é só uma simples intuição, mas você sabe que tem alguém ali e você vê alguma coisa com o canto do olho. Quando fica forte assim, existe uma boa chance de que você esteja sendo visitado por alguma entidade. Eu estava sozinho em casa. A Isabela estava com a mãe, por uns dias, e eu estava na cama. E eu ouvi alguém esmurrando a parede no cômodo bem atrás da minha cabeceira. A minha cabeceira tremeu e bateu algumas vezes na parede. E eu fiquei com medo. Sabe, tipo, o que é isso? Quem tá aí? O que é isso? A força parou de bater e começou a pressionar seu tórax, deixando Christian imobilizado. Parecia que eu estava preso. Eu não conseguia gritar, eu não conseguia me mexer. E parecia que tinha alguém de pé ou sentado em cima do meu peito. Parecia até que tinha alguém dentro do quarto assistindo tudo isso. Aí eu acordei, um pouco depois e muito assustado, e me perguntava o que é que aconteceu. Muitas vezes os espíritos aparecem à noite. Eu já tratei de casos em que os espíritos flutuavam sobre a cama ou do lado da cama. Às vezes eles querem passar uma mensagem. Esse tema é muito recorrente. Eles têm um propósito. É difícil dizer qual é o propósito, mas costuma ser uma mensagem. Para informar alguma coisa. Talvez para alertar você ou simplesmente para dizer: você está me vendo. O que vai fazer agora? Os acontecimentos pioraram. A filha de Christian tinha medo de dormir em seu quarto. Ela dizia que tinha um homem no armário. Tinha um homem no quarto. E eu falava, tá bom.
E esse homem, ele te machuca? Ele tenta conversar com você? O que é que ele faz? E ela só dizia que ele falava. Ou ficava parado, sabe? Isso no escuro. E ela tinha medo. Eu cheguei a achar que tinha alguém entrando na casa. Mas eu sempre tranco as portas. Você ia ter que passar pela porta do meu quarto, até chegar no quarto da Isabela. E era inverno. Então, eu olhava para fora e não tinha pegadas perto de nenhuma das janelas. E as portas continuavam trancadas de manhã. Aí eu tirei a porta do guarda-roupa. E eu instalei uma câmera no quarto dela, para ver se conseguia descobrir o que era. Só que eu não peguei nada. E eu achei que eu fosse sonâmbulo. Então eu coloquei um pouco de talco na porta e no corredor, fora da porta. E nada. Não apareceu nada lá. Tinha alguma coisa estranha acontecendo. A minha mãe, ela estava sentada no sofá. Eu acho que a Isabela estava na creche. E uma foto voou da parede. Então a minha mãe, ela me ligou na hora. E eu cheguei e vi. Ela não mexeu em nada, ela deixou lá para eu ver e era uma foto da Isabela e estava tipo a 1 metro da parede. A minha mãe falou que ela saiu voando. Espíritos derrubam fotos ou movem objetos para chamar a atenção. Quando querem passar uma mensagem e quando têm a energia para se manifestarem no mundo material, precisa ter muita energia para conseguir mover um objeto, mas quase sempre é para chamar sua atenção porque quer passar uma mensagem. Quando eu vi o porta-retratos, eu fiquei... Tudo ficou mais real. E eu fiquei nervoso porque eu não sabia o que é que estava acontecendo. E agora ele estava movendo objetos e, além disso, era vidro. Bom, independente do que fosse. A Isabela tem uma cadeira logo embaixo, onde ela senta para pôr os tênis. Aí eu pensei, e se ela estivesse ali? E se o vidro caísse nela? Foi aí que eu fiquei com medo e eu acabei contratando a Katie, porque agora ele estava arremessando as coisas. Mas e depois? Katie Turner é uma investigadora paranormal da Sociedade de Pesquisas Sobrenaturais de Pirawawa. Assim que eu coloquei os pés na casa, eu senti que eu não era bem-vinda lá. O que quer que fosse, não me queria lá. Eu estava um pouco cético. Então eu não falei muito sobre o meu passado. Eu só falei o que estava acontecendo e que a foto tinha voado da parede. E que às vezes a minha filha tinha medo de tudo. Eu pedi ajuda. Tinha algo claramente errado no ambiente. Tinha uma entidade que não queria a gente na residência. Meu braço já estava doendo, a minha cabeça estava doendo e eu estava ficando com enxaqueca. De repente eu senti, ouvi e vi uma entidade. Quando Katie começou a se comunicar com o espírito, ela foi guiada até o porão da casa. Nós temos um transcomunicador PSB-7. Ele navega por frequências de rádio em uma velocidade extremamente alta. Ele funciona meio que como um telefone para falar com os espíritos. Através dele a gente escuta os espíritos em tempo real. Então eu faço as perguntas e o espírito responde. Então, assim que eu entrei no porão, eu já senti. Foi lá que eu captei o amigo do Christian. Ela perguntou, você está apegado à casa? Ou está apegado à família? E ele disse à família. E o que é que você acha do Christian? Ele é um cara legal? Você está preocupado com ele? Tô.
Ela disse que era alguém que eu conhecia. Eu sentia a entidade e ele era muito arisco. Ele estava nervoso e não queria a gente lá embaixo. Ele não era mau, ele só não queria a gente lá embaixo. Naquela área tinha um kit militar que pertencia ao Christian. E eu senti que existia um certo apego a ele. Katie disse que o espírito era seu amigo e condutor, morto na explosão do Afeganistão. Eu pensei que talvez ela não fosse maluca, que talvez fosse real. Neste mundo existem pessoas muito fortes e dominantes, com uma determinação muito forte. Eu acredito que essa mesma determinação pode alterar as frequências do mundo espiritual e ceder uma energia poderosa a alguém que talvez seja um pouco reservado quando vivo. Era muito para digerir. Era muito emocional. Mas foi bom, ao mesmo tempo, saber que não era um fantasma qualquer, que era um amigo, que eu sabia que era um homem da paz, um cara bom. E que ele não machucaria ninguém, que só queria atenção. E agora ele tinha. Ele foi um herói do nosso país. Então, ele morreu, mas ainda está aqui. E isso serve para provar que eles nunca serão esquecidos. Agora que Christian entendia a presença em sua casa, os acontecimentos violentos tinham acabado. E ele sabia que seu camarada continuava a seu lado. Quando uma pessoa se vai com questões pendentes a resolver, isso costuma ser motivo para ela continuar no mundo material, até entregar sua mensagem. Claquete, história 10, tomada 1. Minha mãe, eu e meu irmão nos mudamos para essa casa quando eu tinha uns 5 anos de idade. Isso foi, acho que, em 1957. O meu bisavô construiu a casa. Ele comprou pelo catálogo da Sears. E montou seguindo os números, seguindo as instruções. Foi nela que eu cresci, fui para a escola, ainda tenho amigos e também parentes no bairro. É uma casa incrível, mas ela também esconde muitos segredos. Minha mãe e eu estávamos na sala da frente. Eram umas 10 horas da noite e durante a semana. Minha filha estava na cama. Ela tinha ido dormir umas 8 horas. E de repente ela veio correndo escada abaixo, com uma cara muito apavorada, falando que o som ligou sozinho. E eu, entendi. É só o rádio, querida. Tá tudo bem, tá? Volta a dormir. Tá, mãe. Eu pensei, deve ser algo elétrico. E uns 20 minutos depois de eu colocar ela de volta na cama, de novo ele simplesmente ligou sozinho. Ela falou, mãe, eu não vou dormir nesse quarto. O som ligou sozinho de novo. Eu pensei que talvez o plug tivesse com folga. Sabe, eu ignorei completamente o fato. Eu nem pensei mais naquilo. Mas o som ligando sozinho acabou sendo só o início. Foi depois disso que eu comecei a ouvir barulhos na minha cozinha. Eu trabalhava à tarde, então eu voltei para relaxar e assistir o noticiário. Então ouvi coisas balançando. Parecia alguém abrindo a geladeira, as garrafas. E as portas dos armários também, eu ouvi elas abrindo. Eu tenho um ímã que mantém elas todas fechadas. Eu ouvi o clique, como se alguém estivesse abrindo. Eu fui olhar e
a porta da geladeira estava fechada. Não tinha nada fora do lugar. Estava tudo normal. Uns dias depois, eu estava lá em cima, preparando os materiais para o dia seguinte, para a escola. E quando eu desci as escadas e cheguei na cozinha, 3 das portas dos armários estavam abertas. E eu fui até meu filho e perguntei para ele se ele tinha passado pela cozinha. Mas ele não tinha, então eu fechei as portas. Voltei e sentei no sofá para fazer o meu dever de casa. E a porta estava aberta, mas eu não ouvi ela abrir. E eu estava ali. Nessa época, o meu filho tinha transformado o porão da casa no quarto dele. E quando eu fui até a escada do porão para dar boa noite... Judy Spearer e sua família moravam na mesma casa há décadas quando ela começou a notar acontecimentos estranhos. Os eventos eram cada vez mais frequentes e assustadores. Então eu me virei e daí apareceu um vulto escuro logo atrás de mim. Ele não era preto, mas tipo um cinza escuro. Daí eu cobri o meu rosto. Quando eu contava para as pessoas, elas olhavam para mim como se eu fosse doida. Ah, isso é coisa da imaginação dela. Sabe, essas coisas não acontecem. Fantasmas e espíritos são coisas que não existem. Judy se esforçava para entender os acontecimentos estranhos. Uma noite eu estava dormindo e ouvi um barulho estranho, mas eu não sabia direito o que era. Eu pude sentir alguém engatinhando de 4, bem do meu lado, sobre a cama. Eu senti o vinco no colchão. Me deu medo. De início eu achei que talvez fosse o cachorro, mas eu vi que ele não tinha saído do lugar. Daí eu pensei que talvez fosse o gato. Eu tinha 2 gatos. Mas não tinha nada lá. A luz da rua estava entrando bem pela minha janela. Não tinha ninguém ali, mas eu sentia o vinco. Não era mais possível ignorar esses acontecimentos. Judy precisava de ajuda. Minha cunhada me apresentou Ken, para a gente descobrir se tinha mesmo alguma coisa ou se era minha imaginação. Quando eu cheguei na casa da Judy, a sensação que ela passava era que as presenças que estavam lá achavam que eram da família. Durante a investigação, nós captamos, vários fenômenos de voz dizendo: chame a Betty. Betty, Betty. Muito enfáticos. Era claramente um homem. Quando Ken me contou, eu fiquei boquiaberta. Eu não sabia o que dizer. Fazia anos que eu não pensava na Beth. A Beth era a ex-mulher do meu irmão Mike, que tinha falecido. Mike tinha morrido no fim dos anos 70 em um acidente na fazenda. Eu acredito que eles podem cutucar as pessoas e depois partir para outra com quem talvez se comuniquem melhor. Talvez isso possa ser Eu gosto de usar o termo validação. Ou seja, essa pessoa pode transmitir a mensagem. Às vezes é mais fácil ouvir dessa forma. Eu entrei na internet para ver se achava ela. E, por sorte, eu acabei achando. O Mike e eu nos casamos em dezembro de 78. Nós tivemos 4 dias de planejamento e nossa lua de mel durou 10 dias antes dele partir para o Vietnã. E em janeiro de 70, ele voltou para casa. E a gente se divorciou porque quando ele voltou,
ele estava completamente diferente de quando ele tinha ido. Eu me senti culpada por muitos anos porque eu não fiquei com ele como tinha prometido. Beth não era a única com emoções reprimidas. Bem, nesse momento, estava claro que alguém queria dar uma mensagem para Betsy. E então eu fui para a investigação e era depois da meia-noite. Na minha mente, eu estava preocupado mais com o que aquele espírito queria com ela, acima de tudo. Eu fiquei sentindo um vento frio na minha nuca. Ou o pelo do meu braço arrepiava. Mas sabe, eu sentia que existia muito mais energia na sala. Beth ouviu uma coisa que a surpreendeu. Eu ouvi o Mike falar: Beth, eu te amo. Olha o meu braço. Tô arrepiada. O ex-marido falecido de Beth, Mike, tinha entrado em contato. Eu acredito que entidades podem voltar se tiverem questões pendentes, especialmente se morrerem tragicamente. Elas voltam para passar uma mensagem. Meu corpo inteiro entrou em estado de choque. Inteiro, da cabeça aos pés. Meu corpo inteiro ficou arrepiado. E eu senti um fluxo de eletricidade passando por mim. Quando eu ouvi ele falando aquilo para mim, que ainda me amava, eu acabei percebendo que ele não estava com raiva de mim e que eu podia me livrar da culpa que eu sempre carreguei. E aquilo me trouxe muita tranquilidade. Era muito importante para mim saber que ele não tinha raiva de mim. Eu senti como se ele ainda estivesse por aqui só para passar essa mensagem para mim. Ele viu que por muitos anos eu carreguei essa culpa por não ficar com ele. O Mike tinha chamado ela por um motivo. Eu acredito que ele queria resolver essa pendência sobre o que tinha acontecido entre eles dois. Ele queria que ela soubesse que ele estava bem e que ela tinha feito a coisa certa. E o que você acha da casa agora? Eu sempre me sinto confortável na casa. Eu adoro. E sabe, só queria poder saber quem sobe na minha cama.